paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, seja você inscrito ou não, e que a paz do Senhor esteja com você que está visitando aqui o nosso canal, ministrando a palavra. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você já é inscrito, obrigado por estar assistindo mais uma mensagem. Se você é visitante, eu agradeço pela sua visita aqui no nosso canal. Se você quiser, sinta-se à vontade para se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu comentário, dúvida ou crítica e compartilhar também esta mensagem da parte do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazendo aqui mais uma poderosa mensagem da parte do Senhor para nossas vidas. E o tema desta mensagem de hoje é a hierarquia na Igreja de Jesus Cristo, tá? A hierarquia na Igreja de Jesus Cristo, hierarquia de autoridades, tá? Autoridades ministeriais na Igreja de Jesus Cristo, tá? Então hoje eu venho trazendo esse tema aqui. Eu vou mostrar aqui os requisitos, né, para cada posição de autoridade na Igreja do Senhor Jesus, tá? Tudo isso só se aplica na Igreja do Senhor Jesus, na doutrina do Senhor Jesus, tá? Em outras não se aplica, só a do Senhor Jesus, tá? Então, pois bem, a primeira ali, o topo da hierarquia humana, tá? Humana, claro que eu não vou contar Deus nem o Senhor Jesus, porque eles são a autoridade máxima, né? Jesus é o cabeça e Deus é o cabeça do Senhor Jesus e nós somos o corpo. Agora, nesse corpo existe uma hierarquia que deve ser obedecida, seguida e respeitada. E a primeira delas, o nível mais alto, que não existe mais hoje, tá? Não existe mais hoje, só no tempo em que Jesus esteve aqui nesta terra, tá? Só naquele período, é apóstolo, tá? Vamos ver aqui na palavra de Deus os requisitos para o apostolado. Aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo de número 1 e a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 21. Diz assim: Isso aqui quem falou é Pedro, tá? Pedro. É necessário, pois, nós sabemos que a palavra necessário remete a algo que sem o qual não pode ser feito, tá? Ou seja, é necessário, pois que dos homens que, aí começa o requisito, que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima. Um deles, somente um, ou seja, porque só tinha uma vaga, porque só podiam ser 12 apóstolos. Como Judas tinha morrido, então tinha uma vaga somente no apostolado, tá? Que eram 12. Jesus escolheu 12, eles manteram 12, tá? Não podia ser 11 e nem 13, tá?
um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Veja que ele fala, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, o apostolado tem um requisito único de ter sido uma testemunha ocular do tempo em que Jesus estava entre o batismo de João Batista e o dia em que Jesus foi recebido em cima depois de ter ressuscitado. Então, o único requisito para ser um apóstolo era esse. Por isso que hoje em dia não é mais possível ser um apóstolo. E os que se dizem apóstolo hoje, na verdade, não são. Uns dizem que apóstolo quer dizer enviado. Pode até ser, mas Pedro aqui diz que são testemunhas. Entendeu? Então, ele fala assim, ó: um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, ou seja, tinham quase 120 pessoas ali naquele lugar. Isso está escrito aqui no versículo 13. Cadê? Não, no versículo 15. Ó, vou ler do versículo 13 para você entender direitinho. É sempre bom ler o contexto. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Tinha mulheres lá. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Tinha mulheres lá, inclusive a Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus também, tá? Tinha os irmãos de Jesus lá também. Ou seja, versículo 15: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, tá? Aí ele fala aqui de Judas e tal, que ele morreu e era necessário que alguém tomasse o seu lugar. Então ele fala que o único requisito aqui é se fosse uma testemunha como eles. E apresentaram 2, somente 2, de 120 pessoas quase, só tinham 2 que tinham sido testemunha oculares, que era o José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, tá? E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos, certo? Por esse motivo eu também posso dizer que Paulo não é apóstolo, mas isso é uma outra mensagem que eu vou trazer aqui no canal, muito mais detalhada sobre o assunto, porque Paulo ele veio depois, ele não tinha esse requisito que era ser testemunha ocular durante esse período que Jesus esteve ali entre eles, tá? Então vamos lá. O segundo na hierarquia, que hoje em dia é o primeiro, pelo fato de não haver mais apóstolos, é o pastor ou o bispo. Está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo os requisitos para ser pastor ou bispo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, aí começa os requisitos. Convém, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto,
hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, em algumas traduções está com todo respeito, porque se alguém não sabe governar bem, não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, dos ímpios, daqueles que não servem a Deus, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Beleza? Viu a lista enorme de requisitos para ser pastor? Que coisa linda! É uma lista que poucas pessoas têm. São características que pouquíssimas pessoas têm, né? Mas não é impossível, tá? Vamos para o próximo. O próximo é o presbítero. Presbítero está aqui na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1 e no versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O presbítero ele tem praticamente os mesmos requisitos e o mesmo nível de autoridade que o pastor, tá? Vamos ver aqui, é bem parecido. Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, porque convém que o bispo, veja que ele fala bispo de pastor, né? Convém que o bispo seja irrepreensível como o despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então o presbítero ele tem que ser um expert na palavra de Deus, para poder responder, tirar dúvidas, ensinar, admoestar qualquer pessoa, seja ela da igreja ou seja ela um contradizente, que é um ímpio, uma pessoa que desafia, uma pessoa que quer saber ou tirar dúvidas. Vamos ver aqui o próximo, que é o diácono, que está aqui também na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, só que agora é a partir do versículo 8. É logo em seguida aos requisitos do pastor ou bispo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então veja aqui os requisitos para ser diáconos, tá? Que não atende, no caso, tanto a parte do diácono como presbítero, pastor e apóstolo. Apóstolo menos ainda, porque hoje é um ministério intangível. Mas diácono, presbítero e pastor não se adequam ao modo feminino, tá? A parte feminina.
são cargos, são hierarquias somente masculinas, segundo a ordenação da palavra de Deus, tá? Tanto é que tanto o pastor como o presbítero, como o diácono, está dizendo aqui que tem que ser marido de uma mulher só e tem que governar bem a seus filhos e suas próprias casas. E nós sabemos que o homem é o cabeça no lar, que é o homem que governa, é o marido que governa o lar, não a mulher. Isso segundo a palavra de Deus, não são minhas palavras, está na palavra de Deus, tá? Nas palavras do Senhor Jesus. Então, são ordenações somente masculinas, tá? Ou seja, não existe pastora ou bispa, não existe apóstola ou apostoliza, não sei como é que falaria se existisse, e não existe diaconisa, certo? E outra, os apóstolos foram somente 13 no caso, né? E não é aplicável atualmente os requisitos para apóstolo. Por que eu falo 13? Porque Judas foi um apóstolo. Ele morreu, mas ele foi apóstolo. Ele morreu, ficou uma vaga e escolheram mais um que estava dentro do único requisito, tinha um único requisito e ocupou o seu lugar no ministério do apostolado, tá? Então, essa hierarquia na igreja de Jesus Cristo, tá? E eu apresentei aqui os requisitos para tais posições, tá bom? Nós sabemos que toda ordenação, toda autoridade quem levanta é Deus, tá? O homem querendo ou não, aceitando ou não, concordando ou não, quem levanta a autoridade é Deus. Porém, Deus jamais, porque senão Deus seria um Deus de confusão, e Deus não é Deus de confusão. Então, se não está na palavra, não existe, não é aplicável, tá? Como disse, existe até um vídeo no meu canal aqui sobre o ministério de pastora, o ministério pastoral feminino, tá? Eu explico, dou alguns detalhes, algumas referências na palavra de Deus sobre esse assunto. E posteriormente estarei postando a parte 2 dessa mensagem sobre pastora, com mais detalhes sobre esse assunto, abrangendo mais algumas questões, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que são as notificações, e não esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, e que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.